pô, bronquiolite é um assunto dá muita coisa, né? O que você quer saber sobre Não, bronquiolite? a gente tem, obviamente, toda aquela discussão da participação da fisioterapia, mas é extremamente importante porque a gente está aqui com uma pneumopediatra e é um tanto quanto sazonal, apesar de ter uma distribuição pelo ano todo, mas existem momentos do ano que são mais recorrentes. Mas a bronquiolite, ela é um dos grandes motivos de internação, principalmente nos períodos mais frios, mais secos aqui na cidade de São Paulo, acho que no Brasil como um todo, né? Se a gente pudesse explicar para o público o que é a bronquiolite, quais são os vírus que podem levar a criança a bronquiolite, e a gente ir fazendo essa construção de como que a mãe pode identificar, como que a mãe pode considerar que ela deve encaminhar o filho ou a filha por um serviço de urgência e emergência? Que momento que o sintoma ele começa a se tornar um pouco mais preocupante? Acho legal porque é um problema sério e muito recorrente, né? Ai, que fácil, né? Ele não quer nada. Não, eu só quero uma aula de congresso, né? É o módulo da pós-graduação Sa- inteirinho. Desculpa. É bem isso. Mas, assim, em termos bem simples, né? Criança pequena, menor de 2, 3 anos, isso difere muito na literatura, dependendo do lugar. Que começa com resfriado e no terceiro dia, mais ou menos, começa a cansar. Então, a gente tem que estar atento em criança pequena, resfriada. Principalmente criança que tem fator de risco, né? Foi prematuro, vai para creche, algum dos pais é fumante. E daí, a causa é viral, basicamente viral. Entra o vírus ali, a criança começa a cansar no terceiro dia, e é quando a gente precisa intervir. Agora, intervenção, os vírus, assim, o mais comum é o VSR. Sim. É o que a gente mais vê, principalmente no período da sazonalidade, que mudou com o Covid. Então, a gente ainda está se adaptando ao período pós-Covid. Tem muito estudo mostrando como mudou a incidência viral, porque as crianças ficaram muito tempo fechadas, foram soltas em uma época diferente do que era o início de aula. Então, isso deslocou um pouco. Agora que a gente está voltando um pouco mais para o padrão, mas ainda tem alguns picos, mudaram ao longo do ano. Agora, em dezembro, começa a influenza, tudo fica um pouco mais intenso. E hoje a gente olha a bronquiolite, assim, o especialista, como uma síndrome. Então, eu sempre pergunto para o paciente, para o médico, qual que foi o vírus? Porque muda. Então, a gente sabe que alguns vírus, por exemplo, são marcadores de asma. A criança que chia com rinovírus tem muito mais chance de ser asmática. A gente já fica de olho, a gente já trata. Já responde melhor as medicações da própria asma. Tinha muito aquilo de, não se faz corticoide nem aerolim em bronquiolite. Hoje a gente sabe que alguns pacientes respondem. Então, eu olho com uma... Não dá para tratar todo mundo igual. A gente acaba olhando com uma cara mais individualizada, a depender do vírus que tem, das chances de complicar. Então, assim, resfriou. Chegou para o terceiro, quinto dia, a mãe sentiu uma piora, essa criança precisa ser avaliada. Necessariamente avaliada. Não são todas que vão internar. Acho que a fisio segura muito bem para bronquiolite em casa, porque vão ter dois perfis, basicamente, né? Os muito secretivos, então vai fechar por secreção, não adianta sulfatar, não adianta da beta-2, porque não é músculo liso. E os que realmente vão ter um componente de músculo liso. Então, a gente precisa limpar e abrir. Pulmão seco e aberto. Não tem como, a Tiene me agradece. Então, assim, vai ter que usar essas duas partes. E a gente vai muito ver resposta, né? Então, varia muito. E início do ano, início da volta às aulas, eles saem, é quando os vírus estão... As crianças estão mais próximas, a umidade está mudando, o clima, aí os vírus se proliferam maior quando a gente vai ter aquele boom. E aí não tem um leito de hospital em lugar nenhum, fica aquela loucura. E foi quando eu tive filho esse ano. Então, eu passei 15 dias de licença maternidade e voltei para o consultório, porque estava muito cheio. Nossa. Assim, voltei atendendo 1, 2 por dia, mas eu tive que voltar, porque foi um momento do ano muito ruim. Porque estava muito cheio, muito cheio, muito cheio. Sim. As infecções são muito altas. E daí piora. No Nordeste, lá, por exemplo, Recife, tava tudo lotado. Tudo, tipo, leito faltando, tudo cheio. É muito comum, cara, essas épocas de bronquiolite, não tem leito em lugar nenhum, cara. Não, tanto que tem hospitais aqui em São Paulo que abrem muitos leitos durante a época o Sabará da bronquiolite. praticamente dobra, assim. Que é só o pediátrico, né? Sim. Eu ia falar uma coisa, esqueci. De leito. Daqui a pouco você lembra e Tá. volta. É a principal causa, né? De internação em pediatria. É respiratória ainda. E de pacientes graves em leito de terapia intensiva é respiratória. Não são outras. Então, tem que estar bem preparado para isso. Que foi o oposto no Covid. A gente se preparou loucamente e não resvalou na PED, né? Resvalou depois.
Esse lance do 3º ao 5º dia é muito característico do pico inflamatório do VSR, principalmente, né? Isso. Dele descer, migrar da via alta para a via baixa, e daí fazer e sair. E a gente vê que a hiperreatividade viral, pela inflamação, às vezes pode demorar 1 ano e meio para recuperar. Então, a criança que fica... Caramba! Teve um estudo que eles avaliaram o epitélio, os cílios, que o Ivens não tem. Não vou esquecer. Por isso que eu tive pouca bronquiolite. Eu não lembro de ter bronquiolite. Ele deixa o epitélio pelado, que a gente fala. Ou então, pelado Você aí, teve uma bronquiolite aí ferrou. anquilosante, meu amigo. Aí ferrou. Meu apelido na faculdade era pelado, velho. Puta que e daí demora às vezes até 18 meses para voltar pro normal. Então, é aquela criança que vai chiar em tudo que ela tiver a partir de Sim. então, porque ela vai estar muito hiperreativa. E aí fica aquela coisa, vamos tratar, não vamos tratar? Aí vai depender muito do histórico, de como que a criança é, de quantas crises já teve, para não ficar tipo assim, vou esperar porque não é asma, mas eu vou deixar todo mês tomar corticoide, sabe? Aí a gente vai, né, porque ele balança de novo. Então, às vezes eu prefiro tratar e observar, para ver como é que vai ficar. Eu lembro que quando eu entrei no HU, em 2012, era muito característico, assim, ó, começava em abril e ia até setembro o pico, assim, da bronquiolite. Essa é tragédia. E aí, a cada ano, começava antes e terminava depois. Começava antes e terminava depois, até que tem ano que foi de janeiro a janeiro. Tipo, perdeu o controle. Tipo, o ano inteiro tinha criança com bronquiolite. E, Tá tinha, louco, e tinha uma época que era característico não ter crianças com bronquiolite interna Muda, né? na UTI pra Isso, gente. muda o padrão. Era- Eles caem, os vírus. E agora, tipo assim, nos últimos anos tava, mesmo antes da pandemia já tava assim, tipo, o ano todo, pelo menos tinha uma ou duas ali fora de época, assim, entre aspas, né? Porque essas aí chegavam só pra enfermaria, não chegavam pra UTI. Agora que tá mais popular fazer painel viral, a gente vai vendo que vai mudando o vírus, né? Tem muito VSR ali naquela época. Agora, por exemplo, é muita fase de metapneumo. Metapneumo, bocavírus. Rinovírus tem meio que o ano inteiro, assim, ele é um vírus bem... Mas aumenta um pouco agora. E o VSR que vem lá bem marcado, né? Tanto que a gente vê a sazonalidade, o palivizumab, tudo começa antes. Mas esse lance da pandemia, das crianças terem ficado fechadas, mudou. Por exemplo, quando abriram as escolas novamente, foi o primeiro contato que a minha filha mais nova teve com a creche. E aí, em abril, ela teve sintoma respiratório, a gente achava que era bronquiolite, foi virar uma pneumonia, para um strepto aureus, assim, foi bizarro, foi muito grave a condição de saúde da minha filha, mas as UTIs todas entupidas de criança com pneumonia e todo mundo esperando bronquiolite, e foi totalmente o oposto do que... É, porque também, assim, os pais não vacinaram durante a pandemia. Eles ficaram com medo de levar para vacinar e daí a gente ainda está lidando com essas consequências da não vacinação, das crianças fechadas. Porque, assim, era para a criança de 2 anos já ter tido contato com aqueles vírus. Ela voltou para a escola com 4. Sim. Daí começou bronquiolite com 4 anos. E as pessoas não estavam reconhecendo, porque não é possível que é uma bronquiolite de 4 anos. Mas ele não teve quando ele era menor. Ele está tendo agora. Então, mudou. Foi uma loucura, assim. A pediatria, durante a pandemia, a gente não trabalhou praticamente. Foi muito pouco demanda, porque eles estavam todos em casa. Eles não adoecem, provavelmente criança é contato. Chegou depois, foi o caos. Porque daí eles adoeceram muito. E adoeceram mais grave. Os pais, velho. Pois é. Tudo doido da cabeça com as crianças em casa, velho. Hoje, eu penso assim, se eu tivesse o meu mais velho hoje, na pandemia, eu tinha surtado. Eu achei que foi difícil ter um RN na pandemia, mas vendo como ele é hoje, a quantidade de energia que ele tem, difícil foi quem ficou em casa, com a criança de 3, 4 anos. Deve ser Foi difícil. Ele te garante. Ele te garante. fato. Eu né? tenho hoje uma de 11 anos e uma de 5 anos, então... Nossa. Tinha 2 faixas etárias bem enérgicas, assim, durante a pandemia, né? Aproveitar que você falou em vacina, agora a gente tem aí a vacina da bronquiolite, né? É legal esse assunto. Como que a gente está aí com relação a essa vacina? Tanto em termos, assim, do que a gente tem, tipo, de estudo dela, assim, como a aderência. Porque eu vi uma reportagem essa semana aí que a aderência não está muito boa. Qual das? Porque assim, veio a Arexivir, né, que é vacina mesmo, liberou para idoso e para gestante. E daí agora, mês passado, liberou o Niverismab. Esqueci como é o... Não consigo falar. É, o nome eu também não vou saber. Que é o anticorpo que vai meio que substituir o palivizumab, né? Então, assim, já estão na Europa, tem um tempo. Já tiveram bastante estudos. Eu acho que tem que tomar, recomendo muito. Assim, meus avós tomaram agora. Gestantes, quem tem me perguntado, acho que precisa também. Porque são vacinas seguras, vírus inativado, boas vacinas. Ai, meu Deus, tô tentando lembrar o nome comercial, que fica mais fácil, mas esqueci. O anticorpo, ele é monoclonal. Então, assim, ele vai atuar durante todo a sazonalidade.
estando disponível, eu pretendo fazer no meu filho agora, esse ano, em fevereiro. Porque o meu mais novo tem uma bronquiolite bem difícil e eu queria proteger. Acho que vale muito a pena usar. A gente tá... Eu não tô entendendo porque veio isso, né, da vacina. Acho que foi um pouco do Covid que o pessoal ficou com esse ranço. Mas, para liberar uma vacina, é muito tempo de estudo. O pessoal tá usando isso, tá vindo da Europa, tá vindo tudo. Não é uma coisa assim, de qualquer jeito, sabe? E isso tá aí, parece que é uma coisa... agora todas as vacinas são questionáveis. Não são. Elas são seguras até que se prove o contrário, né? Então, tem que fazer.